Bora, gente, terminar procedimentos especiais. Faltam alguns dos procedimentos que nós vamos abordar agora e vamos iniciar essa parte final dos nossos procedimentos especiais por essa ação que é inovadora no novo CPC, a dissolução parcial de sociedades. Serve apenas a título de exemplificação, vamos falar muito rapidamente delas. Veja, imaginemos que existam 3 sócios de uma sociedade limitada, 3 sócios que participam de uma sociedade, e um desses sócios queira sair ou os outros sócios pretendem retirá-lo dessa sociedade. Se houver previsão no Estatuto Social, nos termos do artigo 1085 do Código Civil, esse sócio poderá ser retirado ou poderá ser forçado, poderá retirar-se, poderá ser forçado a ser retirado dos quadros sociais de acordo com o contrato social. O contrato social se prevê, se houver a previsão dessa retirada extrajudicial, assim se dará. Mas algumas vezes os contratos sociais não são felizes e não são completos nesses tópicos, razão pela qual se faz necessário a ação de dissolução parcial da sociedade, e essa dissolução parcial da sociedade, ela está prevista no Código de Processo Civil. Fundamentalmente é o seguinte: aquele sócio que seja minoritário e que queira se retirar da sociedade, ele poderá fazê-lo. Ele vai promover essa ação, evidentemente se não houver acordo entre os sócios, essa ação nos seguintes dizeres: senhor juiz, sou sócio minoritário, porque se ele for majoritário ele coloca os outros para fora, né? Sou sócio minoritário e quero sair dessa sociedade, dissolver a sociedade, quero apurar os haveres. Apuração de haveres. Essa apuração de haveres leva em conta o quanto cada sócio tem para receber na sua retirada. Essa ação de dissolução parcial de sociedade não visa acabar com a sociedade, visa apenas a retirada de um dos sócios dos quadros societários, recebendo ele, então, a sua respectiva cota. Uma outra ação a ser tratada, e essa é importante, é a chamada ação de embargos de terceiros. Essa ação é muito comum, muito perguntada em concursos, muito indagada em concursos e também muito utilizada no nosso dia a dia da advocacia. Basicamente é o seguinte: numa eventualidade, patrimônio de terceiros pode ser afetado numa ação judicial. Vamos imaginar que eu promovo uma ação contra você e você já tenha transferido seu patrimônio para um terceiro, e então eu bloqueio esse patrimônio que agora é de um terceiro. Isso é muito comum em casos de compra e venda de imóveis. Eu entro com uma ação para penhorar o seu imóvel que está registrado no seu nome, portanto, a rigor, você é o proprietário. Ocorre que você já negociou esse imóvel com um terceiro, já fez até a escritura desse imóvel, porém não foi levado a registro. Quando vou ao cartório de imóveis fazer o levantamento do seu patrimônio, aparece o imóvel para você. Mas esse imóvel já foi vendido para terceiro, então eu penhoro esse imóvel que agora está em nome de terceiro. Esse terceiro promoverá a ação que nós vamos chamar de embargos de terceiro. Um terceiro que não participa da relação processual original, que vem agora para o processo para se defender, para fazer a alegação de posse ou de propriedade do seu patrimônio, a fim de evitar aquela constrição judicial, a fim de evitar aquela agressão patrimonial. Pressupostos essas ações de embargos de terceiros: não ser parte do processo. Não ser parte no processo, ou sofrer turbação ou esbulho. Turbação ou esbulho, ou ameaça de constrição de patrimônio. O que nós pretendemos através de uma ação de embargo de terceiro é basicamente isso mesmo: manter-me na posse ou ser reintegrado na posse que fui tolhido em razão de um ato judicial, de um ato de agressão judicial. Os embargos de terceiros, eles sobrevêm para me defender de um ato judicial. Um juiz que determinou uma penhora, um arresto, um sequestro, um arrolamento de bem, enfim, alguma medida que nós vamos chamar de medida constritiva. O processo entre A e B e patrimônio meu foi afetado. Promovo então o embargo de terceiro a fim de livrar esse patrimônio daquele ato constricional. E para tanto eu vou dizer ao juiz: juiz, olha, os dois aqui estão litigando, o imóvel é meu, o bem é meu, e quero ser reintegrado na posse desse bem ou mantido na posse desse bem. Ao que o artigo 674 do Código de Processo Civil confere determinados legitimados. O cônjuge pode participar de um processo desse. Promovo uma ação contra você que é casado pelo regime de comunhão parcial de bens. Se você é casado pelo regime da comunhão parcial de bens, e se esses bens foram adquiridos durante o casamento, metade desse patrimônio é do seu cônjuge. E se metade é do seu cônjuge, essa metade não pode ser afetada por conta da dívida. De modo que o cônjuge vem ao processo e diz assim: senhor juiz, 50% do imóvel tem que ser livre, haja vista que não pode incidir sobre ele nenhuma constrição judicial. É o cônjuge defendendo a sua meação, é o companheiro defendendo a sua meação. Enfim, qualquer um que tenha sido alvo de constrição judicial, cujo patrimônio tenha sido alvo de construção judicial,
poderá lançar mão desse expediente, dessa ação de embargo de terceiro, para livrar o seu patrimônio de um ato constricional. Prazo. Esses dois casos são muito relevantes. Súmula 84 do STJ. É admissível posição de embargo de terceiro fundada em alegação de posse, advindo de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro. Para que o indivíduo defenda o seu patrimônio mediante embargo de terceiro, não precisa do registro da escritura. Se ele tiver o registro da escritura, ele vai alegar que é proprietário. Se ele não tiver registro, ele vai alegar que é possuidor apenas. Prazo. Prazo de embargo de terceiro. Até 5 dias depois da adjudicação, mas antes da assinatura da carta. Até 5 dias depois da adjudicação, mas antes da assinatura da carta. Esses são, então, os embargos de terceiro. Que muito parecido com esse procedimento chamado de oposição. Oposição, que no antigo Código de Processo Civil era tratado como se fosse intervenção de terceiros e agora é tratado como ação de procedimento especial de jurisdição contenciosa. É uma ação propriamente dita. Na oposição, 2 pessoas litigam por um bem e um terceiro vem ao processo para dizer que esse bem é dele. Um terceiro apresenta argumentos para dizer que esse bem é dele. Era a antiga intervenção de terceiros que hoje tem como controvérsia o litígio sobre determinada coisa. Notem, aqui não houve ainda nenhuma constrição judicial, aqui não há que se falar em penhora, em sequestro, nada disso, porque se assim for, nós falaremos de embargo de terceiros. Aqui 2 pessoas estão brigando por um bem. 2 pessoas querem um bem e esse terceiro vem para o processo então e diz, não, o bem não é seu nem meu, o bem não é nenhum dos dois, o bem é meu. Ele apresenta então essa chamada oposição. Próximo procedimento, rapidamente também tratando, chamado de habilitação. Artigo 687 do Código de Processo Civil vai tratar da habilitação. Olha aqui, gente, habilitação como funciona, vem cá. Quando alguém falece, todo o seu patrimônio é transferido aos seus herdeiros. E esse patrimônio implica em ativo e passivo. E implica também em ações judiciais. Igualmente em ações judiciais. Então, se o autor de uma ação morreu, será necessário que os seus herdeiros se habilitem nesse processo. E se o réu morreu, será necessário que os herdeiros sejam habilitados também como réus deste processo. Para isso, nós temos o procedimento da habilitação, do artigo 687 do Código de Processo Civil. Você promove uma ação contra o réu que faleceu. Esse processo fica suspenso até que se dê a habilitação. Caberá a você fazer diligências no sentido de encontrar quem são os herdeiros. E então faz uma petição para o juiz, dizendo, senhor juiz, quero que os herdeiros sejam habilitados no lugar deste réu que já falecera. E os herdeiros então serão chamados ao processo e, evidentemente, que a responsabilidade desses herdeiros se mostra vinculada, limitada aos benefícios da herança. Se tiverem benefícios com a herança, também se responsabilizarão pelos pagamentos dos débitos. Ações de família. Ações de família, aqui nós vamos falar de guarda, de divórcio, de dissolução de união estável, de todas aquelas que não tenham procedimentos especiais. Que não tenham procedimentos específicos em outras legislações, como, por exemplo, a ação de alimentos, que segue uma lei específica, a investigação de paternidade, que segue uma lei específica. Toda e qualquer ação de família que seja regulado pelo Código de Processo Civil vai seguir esse critério que aqui está, vai seguir essa proposta que aqui está. A única grande diferença desses procedimentos em relação aos outros é a obrigatoriedade da audiência de conciliação. As audiências de conciliações nos procedimentos que envolvam família são obrigatórios. Nas outras ações, o autor pode desistir dessa audiência. Faço uma ação de indenização contra você. Na petição inicial, já declaro, juiz, não quero audiência de conciliação, que o réu seja citado para apresentar defesa em 15 dias. Agora, nas ações de família, é elementar e imprescindível a realização dessa audiência, dizendo a legislação, inclusive, que o réu, ao receber a citação, não deverá a ele ser encaminhado nem a contrafé. Contrafé é a cópia da ação. Nem a contrafé deve lhe ser enviada, até para que os ânimos não fiquem acirrados, até que para o juiz possa conduzir a audiência no momento oportuno, de forma muito mais leve, muito mais serena, muito mais tranquila. Mas um ponto de inflexão e a grande importância aqui das ações de direito de família. Essas ações possuem necessariamente
a designação de audiência de conciliação. Na sequência, a ação monitória. Gente, olha só. Quando falamos de prescrição e decadência, eu disse para vocês que os nossos direitos, eles podem ser comparados assim a uma grande árvore. E essa árvore com alguns frutozinhos, né? Com esses frutozinhos aqui, que são os nossos direitos. Quando nós falamos de violação de direitos, vamos imaginar que eu tenho uma ação de indenização, artigo 927 do Código Civil, que declara que todo aquele que causa dano ao outro fica obrigado a reparar o dano causado. Essa é a regra do 927, tá bom? Então meu fruto está maduro, meu fruto está aqui perfeitinho. Só que eu não consigo receber o que o cara tem para me pagar porque ele não me paga. Assim eu tenho que fazer uma ação judicial, ok? Tenho que promover uma ação judicial, uma escadinha para alcançar o fruto. Quando nós temos a prescrição acaba exatamente com isso aqui, ó. Ela vai acabar com a escadinha. A escadinha deixa de existir. E agora, no entanto, a legislação ainda permite, independendo de circunstâncias, que eu tenha uma segunda hipótese, uma segunda chance. Muito mais difícil, mais demorada, que é como se eu fosse trepar na árvore aqui até chegar ao fruto, que fica mais complicadinho, que fica mais difícil. Esta é a ação monitória. Perdi a escadinha da execução, da penhora imediata de bens, mas a lei vai me dar uma segunda chance, vou trepar na árvore, vai ser mais difícil até alcançar o fruto, mas esta é a ação monitória. Quando cabe a ação monitória? Sempre que o titular tiver uma prova escrita, um documento escrito, sem eficácia de título executivo. É um cheque prescrito, uma nota promissória prescrita, um documento assinado pelo devedor, mas que não seja assinado por duas testemunhas. Enfim, um documento destituído de força executiva. Porque se eu tiver um documento com força executiva, eu já promovo a execução, já saio fazendo penhora de bens do devedor de plano. Na monitória não. Na monitória ainda não tenho esse título executivo e precisarei forçá-lo, precisarei formá-lo, por assim dizer. E essa ação monitória, antes, ela se circunscrevia apenas às hipóteses de condenação em dinheiro, de levantamento de quantia em dinheiro. Hoje, além de quantia em dinheiro, também pode ser entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel, ação monitória para forçar a entrega de coisas, e do adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Não mais apenas de obrigações pecuniárias, mas também de obrigações de dar, fazer e não fazer, de coisas móveis e imóveis. Há de ser uma prova. Cabe ação monitória contra a Fazenda Pública, isso é importante frisar, porque era uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que agora virou texto de lei, e o exemplo que a doutrina nos traz é do empenho. A Prefeitura emite uma nota de empenho em seu favor, essa nota de empenho não é executável, não é passível de execução, mas permite-lhe promover uma ação monitória. O rito está aqui, daí porque falarmos que o rito é especial. Uma petição inicial, expede-se o mandado de citação, para que em 15 dias o réu cumpra e, se cumprir com a sua obrigação, honorários pela metade. Honorários pela metade. Não cumpriu com a obrigação. Ele pode embargar, a defesa aqui se chama embargos é o nome da defesa, embargar sem garantia de juízo, não precisa de penhora nenhuma de bens, e esses embargos são feitos num prazo de 15 dias a contar da sua citação. Meio de defesa da ação monitória se chama embargos cujo prazo são de 15 dias. Depois, o autor tem 15 dias para impugnar e o juiz, então, promoverá o julgamento desses embargos. E se rejeitá-los, constitui-se o título executivo. E é a partir desse momento, então, que esse credor, agora munido de um título executivo, poderá fazer o cumprimento de sentença e assim penhorar bens do devedor. Ele perdeu a chance da execução lá atrás, mas agora esse título é refeito, ressuscitado, ao ressurgimento da força executiva dessa sentença, desse título agora, mediante uma sentença judicial. A dica aqui é que a defesa é chamada de embargos e os prazos são de 15 dias, independentemente de garantia de juízo, quer dizer, independentemente de penhora. Cabe reconvenção e os recursos são todos os recursos pertinentes ao processo de um modo geral. Muito bem, então agora entramos nos procedimentos chamados de jurisdição voluntária. Jurisdição voluntária. Também procedimentos especiais de jurisdição voluntária, e muitos dizem ser essa jurisdição voluntária porque não existe lide, porque não existe litígio, porque não existe conflito. As pessoas estão numa situação um pouco mais amenas para resolverem os seus problemas. Exemplo de jurisdição voluntária: emancipação de
tutelado pelo tutor. Olha aqui, ó, o tutor quer emancipar o tutelado. Ele entra com pedido e chama de alvará. Senhor juiz, quero emancipar o meu tutelado porque ele já tem 16 anos, já está no perfeito gozo de suas faculdades mentais e tem um pleno discernimento para os atos da vida civil. O pedido feito para o juiz que se resolve como jurisdição voluntária. Eu sou um pai cujo filho tem 10 anos e recebeu por herança um imóvel. Pretendo vender o imóvel desse meu filho e para vendê-lo eu preciso de um alvará judicial. Senhor juiz, sou pai de um filho com 10 anos que tem um imóvel a ser vendido, assim requer autorização judicial para a venda desse bem. Olha aqui o alvará. Alvará judicial de alienação de coisa comum. Enfim, notem que nesses procedimentos, em regra, eles são resolvidos através do que nós vamos chamar de alvará. É uma autorização que nós fazemos para o juiz. Não existe lide, não existe conflito. O pai não está brigando com o filho. O pai quer ajudar o filho, inclusive. Juiz, quero vender esse imóvel porque eu preciso pagar a escola do menino. Ou quero vender esse imóvel porque ele está desvalorizando e quero investir em alguma outra coisa mais rentável. Não existe conflito, portanto, entre as partes. Daí o nome, jurisdição voluntária. Jurisdição sem maior tipo de conflito acirrado. Um tipo de procedimento muito comum de jurisdição voluntária é chamada notificação. Eu quero constituir in mora o meu devedor, eu quero interpelá-lo de alguma forma, eu quero levar a ele, a outra parte, uma informação de forma a pressioná-lo, né? Eu posso mandar uma simples carta com aviso de recebimento para ele. Fulano, estou lhe notificando que o nosso contrato está rescindido. Carta com aviso de recebimento. Eu posso mandar essa carta também pelo cartório de tabelionato. Posso mandar pelo tabelião essa carta. Ou eu posso fazer algo mais solene, notificá-lo por vias judiciais. Senhor juiz, eu quero notificar aquele meu opositor que ele está promovendo algo que é contrário aos meus interesses. O juiz então determina essa notificação, o oficial de justiça leva até esse cara, a esse suposto réu, essa citação, dando-lhe ciência dessa notificação e acaba aí. Acaba aí. Não tem contraditório, não tem recurso, não tem nada disso. O suposto réu, então, ele é notificado, aliás, nem réu nós vamos dizer tecnicamente que se trata, né? O requerido, ele é notificado, essa notificação é devolvida ao processo e o processo inteiro é entregue para o autor que promoveu a notificação para ficar com aquela notificação. Qual a força disso? A mesma de uma notificação para o AR. Quando alguém recebe uma notificação, gente, não significa que alguém concorda com o teor, significa apenas que foi notificado. E algumas vezes as obrigações, por serem chamadas obrigações ex persona, elas precisam de interpelação pessoal, precisam ser interpelados pessoalmente. E aqui é um tipo de interpelação pessoal. Interpelação mais sofisticada, mais formal, porém cujos efeitos são os mesmos. Se eu mandar uma cartinha com aviso de recebimento na sua casa, eu mandar uma notificação por meio judicial, tem a mesma valia, tem o mesmo valor. Alienação judicial é um outro procedimento de jurisdição voluntária. Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, requerimento dos interessados, mandará aliená-lo em leilão. Então, olha só, o João morreu deixando 3 filhos e uma casinha de 300 metros quadrados. Essa casa não dá como da divisão, não dá para dividir essa casa porque não dá para ficar 100 metros quadrados cada um, em face das limitações urbanísticas impostas pelas legislações municipais. Eles não estão em consenso sobre o que vão fazer do imóvel. Um deles resolve fazer a alienação judicial. Senhor juiz, sou sócio, sou proprietário, coproprietário do imóvel com 33,33%, um terço. Quero vender esse imóvel em leilão. Haverá o leilão desse imóvel e, evidentemente, aqui os condôminos têm preferência, portanto, na aquisição dessa área. Procedimento de alienação judicial. Leilão para a venda de coisas em comum. Divórcio, separação e extinção da união estável consensual. Olha de casinha aqui que já falamos de direito de família, já entramos então num outro procedimento de jurisdição voluntária. Gente, se as partes são maiores e capazes, não precisa nem de ação judicial. Se as partes são maiores, capazes e não há filhos envolvidos, nós vamos ser remetidos lá para o cartório, vamos fazer a separação, o divórcio, a dissolução da união estável de modo extrajudicial. Agora, se existe conflito, se existe divergência e principalmente se houver interesse de menores, solução de guarda, solução de alimentos, solução de direito de visita, então nós temos que ser remetidos para as vias judiciais. Se todo mundo tiver em consenso, fazemos mão disso aqui. Divórcio consensual. Agora, se não houver consenso, aí o pau vai pegar e a ação tem um trânsito normal. Lembra que falamos há pouco das ações de direito de família? O procedimento das ações de direito de família, a única peculiaridade é que o juiz designa uma audiência de conciliação inicialmente. Aqui nem audiência de conciliação tem. Aqui
O casal está de acordo quanto à partilha dos bens, quanto à guarda, educação, sustento, tudo dos filhos. Fazemos a cômoda divisão e segue o jogo, segue a vida. Também, procedimento de jurisdição voluntária para alteração de regime de bens. Olha só, vamos dar um exemplo prático. Aos 17 anos eu me casei com autorização judicial porque meus pais não me davam autorização. Então eu entrei com uma ação de suprimento de autorização judicial, também um alvará. Senhor juiz, eu quero suprir a vontade dos meus pais para que eu possa me casar. Ocorre que a legislação determina que quem se casa em situações tais, obrigatoriamente se casa pelo regime de separação obrigatória de bens. Obrigatoriamente por esse regime de separação de bens. Tá bom, agora eu estou com 20, 22 anos, 23 anos e quero alterar o regime de bens para comunhão parcial, porque é mais justo. Quero dividir o patrimônio de igualdade com a minha esposa. Faço o pedido de alteração de regime. E esse pedido que seguirá a regra aqui do artigo 734. Senhor juiz, casei-me por um regime e agora quero outro. Não há prejuízo a terceiros, não há interesse de fraude. Fundamento o meu pedido porque eu me casei obrigado em razão da lei lá atrás. O juiz, então, determina a alteração do regime de bens. Claro, aqui, se ambos os cônjuges assinarem a petição em conjunto. Interdição. Interdição é o tema agora a ser tratado. E o nosso derradeiro tema, nosso derradeiro assunto. Já tratamos disso de alguma forma lá no direito de família, nos nossos módulos de direito de família. Muito bem, existem algumas pessoas que não têm o perfeito gozo das faculdades mentais, elas não têm o discernimento suficiente para os atos da vida civil. Elas precisam ser ajudadas. Hoje nós vamos ter um instituto chamado Tomada de Decisão Apoiada. Tomada de decisão apoiada. Uma vez me procura um cara no escritório assim, esse cara era tipicamente um pródigo, ele tinha compulsão por gastos, ele dizia, Gesualdo, eu preciso de alguém que cuide de mim, eu preciso ser interditado. Na época não existia ainda essa tomada de decisão apoiada que hoje há. Eu recomendaria nele, na situação, se hoje fosse, o seguinte, fulano, entre com um pedido de tomada de decisão apoiada, o juiz vai lhe nomear 2 assistentes para lhe ajudar nos atos da sua vida civil. É menos invasivo e mais humano do que decretar a interdição de alguém. Quando decretamos a interdição de alguém, isso é uma implicação direta de que aquela pessoa tem problema mental. Isso talvez não soe muito bem aos olhos, tanto de quem sofre a medida, como também daquele que busca essa medida. Nessa tomada de decisão apoiada, o indivíduo pede socorro, pede abrigo, pede ajuda ao judiciário. O judiciário então designa 2 pessoas de confiança desse incapaz para lhe ajudar. Mas não tem nem como fazer a decisão de tomada apoiada. A doença é grave, o indivíduo está em coma, ele é sequelado ou ele tem algum distúrbio mental de índole muito grave. Então, só nos resta o pedido de interdição. E aí nós vamos fazer o pedido de interdição com nomeação de um curador. E aqui está o procedimento de como funciona. Lembrando que já tratamos disso também lá no nosso bloco de Direito de Família. O interessado na interdição deverá fazer uma petição inicial anexando com um laudo médico. Senhor juiz, eu sou pai de um menino de 20 anos que tem um distúrbio mental grave, está aqui o laudo médico, ele tem alguma doença mental grave e assim nós queremos a sua interdição. Feito o pedido, instruído com esse laudo médico, o juiz já me nomeia como curador provisório. Provisoriamente já me torno curador e dali para frente então sou eu que vai tomar conta dos atos da vida civil dele. Feita a nomeação do curador provisório, haverá citação do réu, do interditando, para comparecer perante o juiz. Até porque, gente, é nesse momento que o juiz vai sacar realmente, vai fazer aquele interrogatório com esse suposto interditando, para colher informação se ele de fato está incapacitado ou não. Tem muito pedido de curatela por sacanagem. Muito pedido de curatela de pai rico, que os filhos querem assumir os negócios da empresa e pedem a interdição desse pai que não tem problema mental. Não é pela idade avançada que gera a interdição. A interdição decorre de problema mental. Se o indivíduo não tiver problema mental, mas for apenas senil, não há que se falar em interdição, pelo amor de Deus. A interdição também não é por problema físico, é por problema eminentemente mental. E então esse réu é citado para comparecer perante o juiz, para que o juiz possa entrevistá-lo, para que o juiz possa interrogá-lo e saber se realmente ele tem algum distúrbio mental ou não. Feito isso, poderá haver a impugnação do pedido. O réu citado poderá constituir advogado para defendê-lo, ou se não constituir advogado para defendê-lo, o juiz nomear-lhe-á um curador para que faça a sua defesa. E após isso, sobrevém a prova pericial. Não basta esse laudo médico inicial. O juiz pode pedir
uma prova pericial e esse perito então indicará qual a extensão da incapacidade daquele interditando, se é que ele tem esse distúrbio a fim de ser interditado. E então sobrevém a sentença. Nessa sentença, preste atenção nisso que é importante, essa sentença decreta a interdição, nomeia um curador ao interditado, interdita-se e nomeia um curador, e essa sentença vai ser registrada no cartório onde a pessoa nasceu. Quando pegarmos uma certidão de nascimento de uma pessoa interditada, constará lá o registro da sua interdição. E além disso, essa sentença vai ser publicada no jornal local uma vez, 3 vezes no Diário Oficial e ficará publicado no site do Conselho Nacional de Justiça. Então a sentença de interdição ela gera uma publicidade. Registra-se onde o indivíduo nasceu, no cartório onde ele nasceu, publica-se uma vez no jornal local, 3 no Diário Oficial e ainda se disponibiliza isso no site do Conselho Nacional de Justiça. O curador nomeado, quer provisoriamente ou quer de forma definitiva, que geralmente é o mesmo, esse curador nomeado deverá prestar contas, fazer a prestação de contas. Esta prestação de contas que nós aprendemos lá atrás, que não é mais necessário uma ação judicial para esse propósito, na própria ação de interdição, o curador apresenta suas contas. Se o senhor juiz assumir a curatela do cara, ele tinha esse dinheiro em conta, tinha esses bens, tinha esses contratos de locação, aqui está o dinheiro, eu usei para pagar remédio, usei para pagar tratamento médico, usei para pagar plano de saúde, sobrou tanto que está depositado em tal conta. Pedido de formulação de prestação de contas sem maiores formalidades. Pessoal, esse foi o nosso bloco de jurisdição contenciosa e voluntária, procedimentos de jurisdição especial. Fique com a gente.